Ana Lúcia me perguntou, doutora Beth, é verdade que o narcisista está no polo oposto do codependente? Olá, como vai você? É um prazer ter você hoje aqui nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece, onde eu respondo algumas perguntas dos internautas. Mas antes de responder a pergunta da Ana Lúcia, eu gostaria de saber se você já está inscrito nesse canal. Somos especializados em dependência emocional, codependência, relacionamentos abusivos e narcisismo. Então aproveite agora, faça sua inscrição e se você já é inscrito e amigo do canal, aproveite e dê o seu like e vamos então responder a pergunta dela. Quando se navega na internet, ouvindo vídeos sobre codependência e narcisismo, há algo que me preocupa. É a dicotomia criada entre um e outro. Bom, primeiro vamos entender o que é essa história de dicotomia. É quando se divide algo em duas categorias opostas, contrárias. Exemplo, o bem e o mal, o branco e o preto, o céu e o inferno, a noite e o dia e por aí vai. Bem, vou passar para vocês aqui alguns dados que me parecem mais atuais e quero esclarecer que eu me baseei em parte na visão do Richard Grannon, que é um estudioso desse tema e autor de vários livros ainda não publicados em português. Mas voltando à questão da dicotomia, realmente não me parece adequado dizer que o narcisista estaria numa extremidade e o codependente na outra. Mas antes de entender isso melhor, cabe uma pergunta. Por que as pessoas têm essa tendência de categorizar muitas coisas de forma dual? Primeiramente, porque o nosso corpo é dual. Veja, duas pernas, dois braços, duas mãos, duas orelhas, dois olhos. E mesmo na natureza a gente percebe muitas coisas duais. Macho e fêmea, dia e noite, como eu falei antes, frio e calor. Então tendemos a confiar muito nos nossos sentidos, Lembra-se, 5 sentidos? Isso para validar a realidade. Em segundo lugar, é uma tendência do nosso cérebro de simplificar as categorias. A gente tende a padronizar, a simplificar, até por uma questão de economia e sobrevivência. Se você parar para pensar, lá no passado remoto, tivemos que decidir muito rapidamente quando algo se aproximava, se era seguro ou se era perigoso, se era do bem ou era do mal, se era amigo ou inimigo, para ter uma resposta muito rápida para as situações. Para isso, a gente usava principalmente o nosso cérebro reptiliano e o límbico, que eu já expliquei para vocês um pouco mais em outro vídeo. Ocorre que os tempos mudaram e, na medida em que evoluímos e passamos a usar mais o nosso córtex cerebral, a nossa parte mais evoluída, podemos refletir e ver que há muitas outras possibilidades entre o branco e o preto, não é? Olha quantos pontos aqui entre um e outro. Não precisamos mais funcionar no modo sobrevivência o tempo todo. Ou precisamos? E é aí que você se coloca ainda? Bem, de qualquer modo, essa evolução parece não acontecer no contexto afetivo entre codependentes e narcisistas. Então vamos ver aqui alguns exemplos de como essa visão dicotômica e dualística pode ser falsa em relação aos narcisistas e codependentes. Claro, confrontando isso com a realidade, com o que a gente vê no dia a dia, especialmente eu no consultório atendendo muitos casos desse tipo. Primeiro, a visão de que o narcisista é o vilão e o codependente a vítima. Isso, claro, pode acontecer, mas não confere com a realidade inteiramente. Como eu já mostrei em outro vídeo do canal, o codependente pode ser bastante agressivo e abusivo também no relacionamento. Especialmente se ele estiver num momento em que ele já está por aqui, e tem uma explosão emocional, numa crise de ciúme ou de carência, o que não costuma ser raro de acontecer. Aí talvez você me diga, mas o codependente explode porque o narcisista pronta, porque ele é terrível, ele provoca o tempo todo. Gente, muita calma nessa hora. Primeiro vamos lembrar que ninguém é responsável pelas emoções do outro. Cada pessoa é responsável pelas suas próprias. Além disso, o que eu estou querendo mostrar aqui é que o codependente também atua em algumas situações de modo bem agressivo e que ele, quando age assim, se coloca sim no papel de vilão e não no de vítima. Por isso, essa classificação de vítima e de vilão para mim é falsa. Segundo, o narcisista é o mal e o codependente é o bom. Você já deve ter percebido isso subliminarmente em muitos vídeos, não é? Eu já vi pessoas aqui no canal ou nos comentários chamando o narcisista de lobo, de monstro, de demoníaco, como se fosse o Satanás. Eu já escutei cada coisa aqui.
E o codependente é visto como alguém que tem bom coração, é gente boa, confiável, que não faz mal a ninguém. Gente, fala sério, besteira das grandes. Tanto um como o outro traz uma bagagem de infância muito comprometida. E tudo isso intoxica e contamina sim a relação. Terceira dualidade é que o narcisista seria o falso na relação, porque fez o tal do love bombing e uma série de outros truques para conquistar o outro e depois mostra a verdadeira cara. E o codependente seria o honesto, sincero na relação, ou seja, não falso. Se você pensa assim, é porque não conhece a codependência no nível mais profundo. É verdade que o love bombing é um jogo de conquista e é um momento em que o narcisista se mostra bem falso. Mas o codependente também não é o que mostra no início da relação. Geralmente, nessa fase, ele se mostra independente, forte, bem resolvido, feliz, alegre, até mesmo porque está empenhado em conquistar o outro. Quantas vezes eu escuto essas coisas aqui no canal, ou pelo menos no meu consultório. Um tempo depois, quando se apaixona, mergulha na relação e sente que o outro já está envolvido o suficiente, lá se vai embora o seu lado mais protagonista e adulto na relação afetiva. E a partir daí, o codependente deixa a sua criança interior ferida vir à tona e mostra toda a sua dependência, fragilidade, carência e quer ser cuidado acima de tudo. Isso impacta fortemente a relação e muitas vezes o parceiro se sente enganado também. Em outras palavras, quem é o falso aqui? Desculpa, hein? Mas eu acho que são os dois. E, gente, eu falo também de experiência própria, vocês sabem, né? Tanto o codependente como o narcisista criaram uma pessoa fake para se apresentar e conquistar o outro. Quarta dualidade é aquela ideia de que o narcisista é o tomador e o codependente o doador, o generoso. Até certo ponto, isso é verdade, concordo, mas se você é codependente, você sabe que o codependente doa para receber. Então, gente, nós não estamos falando aqui de generosidade, vai. Fala sério. Ele entra na relação cuidando do outro, resolvendo seus problemas, pagando suas contas muitas vezes, tentando salvá-lo de uma situação problemática, de uma mãe terrível ou de uma dependência química. Mas para quê? Para ser admirado e amado. Então, isso não é generosidade. Essa é a sua estratégia para conquistar o outro. Quinta dualidade. Um outro rótulo do narcisista é de ser o culpado da decadência da relação e o codependente é o inocente. Isso também entra muito subliminarmente nos vídeos que eu escuto. Eu já falei aqui no canal de como é importante ter noção de que se duas pessoas estão num relacionamento, as duas são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dele. 50-50, né, como a gente fala, não é brincando? 50% para cada um. E a gente sabe que a contribuição do codependente é a de não dar um basta para o abuso, é de não se retirar do relacionamento tóxico logo, né? E permitir que o relacionamento vá se degradando cada vez mais. Essa é a sua contribuição também. Então, o codependente sofre muito sim nessa relação, eu concordo, mas é por causa também da sua dificuldade de sair da relação e continuar com aquele pensamento mágico de que, quem sabe, um dia, né, aquele pensamento milagroso, alguma coisa nova pode acontecer, ele pode mudar, pum, e voltar a ser quem foi no começo. Uma super ilusão que ele entra, não é? A sexta dualidade, outra bastante propagada, é de que o narcisista não tem empatia, é frio, insensível, e o codependente é o sensível, muitas vezes chamado de empata, ou empático, né? Eu já fiz um outro vídeo sobre isso também. Aliás, recentemente, enfatizando como essa categorização é arriscada, pouco precisa e falsa. Até porque, trabalhando quase 100% do meu tempo com codependentes, vejo como eles, em alguns momentos, perdem totalmente a empatia e passam por cima do outro como se fosse um rolo compressor. O que eu quero dizer é que, dependendo do momento, o codependente pode agir sem empatia alguma. Especialmente se ele estiver muito carente, se sentindo inseguro na relação, ressentido por se perceber lesado pelo parceiro. E aí eu gostaria de saber de você. Você se identificou com algo de que eu disse aqui até agora? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. E se gostou do vídeo, aproveite e dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. E se inscreva clicando no sininho para receber as notificações se ainda não o tiver feito.
Foi um prazer enorme conversar um pouco com você hoje sobre esse assunto. Espero que você tenha uma ótima semana. Beijos no coração. Até o próximo vídeo.